Olá, vamos falar um pouco sobre a história do Brasil? Nesse vídeo, irei contar a viagem de Pedro Álvares Cabral até sua chegada às terras brasílicas e o seu encontro com os povos que já viviam aqui. E como era a vida desses povos? Você conhece? Em 1500, Dom Manuel, o Venturoso, rei de Portugal, enviou uma esquadra de 10 navios e 1.200 homens para as Índias. Sabemos que essa viagem já tinha sido feita por Vasco da Gama e Bartolomeu Dias, mas o percurso de Pedro Álvares Cabral foi diferente. Ele resolve desviar o caminho até chegar a uma terra a oeste. Portugal, ele tinha um grande interesse de dominar rotas comerciais. Estamos falando aqui do período metalista e de que as rotas marítimas eram muito cobiçadas por vários países. Os países que saíram na frente foram Espanha e Portugal. Terra viva! Mas existe uma polêmica aí com relação a essa viagem de Cabral. Ela foi por acaso ou ela foi intencional? Revisões históricas apontam que os portugueses e Cabral já sabia da existência das terras além-mar. Existia o Tratado Bula Intercoetera, no meio do oceano, que estabelecia terras à esquerda do mapa para a Espanha e para a direita do mapa para Portugal. E em 1494, o Tratado de Tordesilhas estabelecia da mesma forma. Outro ponto forte é que Cabral era um navegador extremamente experiente. Na carta de Pero Vaz de Caminha continha lá o achamento da terra e não o descobrimento, sem falar nos jesuítas também, né? E não teria sentido levar os jesuítas para as Índias, já que já conheciam a terra. Quando chega aqui, vendo toda aquela maravilha, os portugueses agora queriam dar um nome ao país. O primeiro nome dado foi Monte Pascoal, porque estavam na semana da Páscoa. E os montes que tinham no litoral brasileiro, serras, chapadas, logo de início foi chamada de Terra de Papagaios. Não podemos esquecer que a terra era chamada de Pindorama pelos índios. Só no século XIX é o que o nosso país foi chamado de Brasil. E existe uma polêmica aí com relação ao nome Brasil. A história mais conhecida é de que Brasil vem de pau-brasil, aquela vegetação que foi encontrada aqui pelos portugueses e foi retirada e levada para Portugal para tingir tecidos. Aquela tintura vermelha que sai dela, aquela tintura vermelha que sai, aquela tinturazinha vermelha. Muitos relatos históricos mostram que o primeiro contato entre europeus e os povos que já viviam aqui foi um contato amistoso. Na realidade, os índios imaginavam que esses povos que estavam chegando eram de outro mundo, ou melhor, eram povos sagrados, ou os próprios deuses. É uma pena que esse primeiro contato seria o início da destruição desses povos. Após o primeiro contato, o próximo passo de Portugal agora era evangelizar esse povo. Iniciava-se aí o processo de aculturação dos povos indígenas. Religião, cultura, hábitos. De fato, houve uma troca de culturas, mas obviamente por conta de imposições e interferências, essa aculturação aconteceu muito mais forte dos portugueses para com os indígenas. Sabe-se que essa troca não foi tão respeitosa. Os índios, de fato, eram considerados inferiores aos portugueses. Até eram considerados selvagens. A cultura indígena não era considerada válida. Eles eram considerados aí não civilizados. E aí os povos europeus se consideravam responsáveis por essa aculturação. Não sabiam eles que estavam destruindo uma cultura riquíssima aqui no Brasil e uma grande diversidade. E é dessa diversidade que iremos falar agora. Olha a carta de Pero Vaz de Caminha. Essa carta é a prova de que Portugal chegou primeiro que os espanhóis aqui, ou chineses, ou qualquer outra teoria que não tenha comprovação. Oi, Nessa? Não, tô no último slide agora. Tô no último slide. Talvez a palavra-chave desse conteúdo aqui dos índios seja diversidade étnica, cultural, de aspectos físicos. Então eram centenas de povos, de línguas, que foram todas elas desrespeitadas, destruídas, massacradas, sem nenhum tipo de respeito, considerados povos inferiores. Essa é a realidade dos povos que viveram aqui antes dos europeus. Houve um verdadeiro genocídio desses povos que foram empurrados pouco a pouco para o oeste do Brasil. Hoje encontramos não mais tribos indígenas por conta dessa intervenção. Encontramos sim comunidades indígenas. Então é muito difícil a gente encontrar uma tribo hoje que não tenha nenhum tipo de intervenção moderna. Para a gente conhecer um pouco dessa diversidade, a gente precisa entender que os índios eram divididos aqui através de troncos linguísticos. Os povos eram divididos da língua tupi, macro-gê, aruaque, caribes, entre outros. Esses povos foram pouco a pouco sendo destruídos. E o problema entre portugueses e europeus só aumentava. Além dessa aculturação, os portugueses muitas vezes se aliavam a algumas tribos, colocando essas contra outras tribos, já que os portugueses estavam em menor número. Segundo alguns relatos importantes históricos, mostram que os portugueses usavam uma tática muito perversa contra os índios.
lançavam mantos ou doavam toalhas infectadas com a varíola, fazendo com que tribos inteiras morressem. As comunidades viviam em ocas, em comunhão, produziam seu próprio alimento. Esses povos viviam e vivem em aldeias, normalmente em lugares circulares no meio da floresta, com ocas, onde eles plantam seu próprio alimento e lá vivem em harmonia com a natureza. Tudo isso foi destruído. Existia e existe uma diferença entre homens e mulheres na tribo. As mulheres, responsáveis em tecer redes, traçar cestos, cuidar das crianças, cuidar do preparo dos alimentos e da agricultura. Já os homens cuidavam de caçar, de pescar, de cuidar da proteção da aldeia, ou de baixar o mato, ou de fabricar flecha, armas. Então tudo isso era dividido da melhor forma possível e assim eles viviam tranquilamente. Falando da cultura, além de muitas festividades, falando da religiosidade desse povo, sabe-se que eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Quem comanda a tribo é o cacique, e o pajé tem a função de ligar os homens às divindades. Para finalizar, essa imagem do IBGE mostra a distribuição dos índios pelo Brasil. Sabe-se que muitos não são mais tribos indígenas, e sim comunidades, porque sofreram muitas intervenções da cidade. No entanto, isso não quer dizer que eles não são índios mais. Qualquer povo, descendente, direto ou indiretamente, dos indígenas, que se considere índio, deve ser tratado como tal. Um fator importante é que os índios, mesmo morando na cidade, frequentando universidades ou escolas, devem ser tratados com respeito e legalmente como os índios. Nunca devem ser discriminados. Afinal, eles foram os primeiros donos da terra. E sua cultura e seu povo devem ser preservados. Só assim o nosso país estará completo. Se você gostou desse vídeo, quer conhecer mais da história do Brasil, dá o like, se inscreve, compartilha com seus amigos, para o canal ganhar força e a gente poder fazer mais vídeos a respeito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.